Nesse momento, você está operando sob o efeito do pânico ou da euforia? Medo ou ganância? A pergunta que eu faço em todos os vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que investem, mas perdem dinheiro. Eu me chamo William, eu sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos a análise técnica e a análise de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, já como de costume, eu vou estar analisando o Bitcoin e tentar entender todo o movimento de alta forte que tivemos ontem e já um movimento de praticamente devolução de boa parte das altas que tivemos. Tentar entender se o Bitcoin encontrará força para romper esses 70 mil dólares agora ou, quem sabe, irá voltar novamente para retestar os fundos dos 60K. Vamos estar analisando essas probabilidades e essas possibilidades. Vou falar um pouco também sobre o cenário macroeconômico e como o mercado está reagindo diante disso, como está o índice de medo, ganância, se estamos tendo entrada de open interest nesses movimentos de alta que tivemos, se as sardinhas estão comprando, se elas estão vendendo, se estamos tendo mais pessoas longando ou shortando. De modo geral, é isso que eu quero estar trazendo para vocês. E sem mais enrolação e sem vinheta, bora para a análise do vídeo de hoje. Que hoje eu quero fazer um vídeo bem rápido. Aliás, eu fiz um vídeo já ontem, então o vídeo está bem completo. Eu recomendo fortemente que vocês assistam. Eu vou deixar também na descrição aí do canal. Eu vou deixar algum canto aqui da tela para vocês estarem assistindo, se vocês tiverem interesse. Dá uma análise completa isso do cenário, tanto para as tomadas de decisões aí da semana. Legal? De modo geral, o que eu estou observando, né? Quando eu pego aqui no tempo gráfico mensal, o Bitcoin é claro que está numa tendência de baixa no mensal, né? Perdemos os fundos importantes aqui dos 75 mil dólares. De fato, confirmou o bear market, fez esse pivô de baixa no mensal, né? Perdeu o último fundo. No semanal também perdemos os fundos há mais tempo ainda, né? Tem algum tempo já que perdemos os fundos de 75 ali da semana, configurando uma tendência de baixa. Embora já estamos em regiões de suporte, né? Próximo das mais recentes período ali do semanal. No diário, tendência de baixa nítida também, nota como o preço sofre depois de perder essas médias de 200 período, ele ainda faz um reteste, volta para fazer um reteste, quando ele perde esse fundo aqui nos 80K, ele tem quedas bruscas, então essas médias nesse período são médias importantes que eu gosto de estar acompanhando. E é exatamente sobre elas que eu quero estar falando. Quando eu já tenho trazido para vocês aqui há alguns dias, ó, o Bitcoin ele estava em um padrão de equilíbrio, né? Ele ainda está, ao meu ver, dentro desse caixote aqui, ele está dentro desse padrão de equilíbrio, desse caixote, alguns dias. Ó. O Bitcoin tende a ficar se lateralizando nessas regiões, buscando liquidez para ambos os lados, porque ele teve uma queda muito forte. O Bitcoin, quando ele tem essas quedas muito fortes, esses flush, esse clímax no preço, ele tende a se lateralizar posterior para captar liquidez para ambos os lados. Ele busca liquidez acima e busca liquidez abaixo. Ele estava em um padrão de equilíbrio, foi rompido para baixo, buscou liquidez nessa região, e posterior, agora ele buscou liquidez nas regiões acima. Quem me acompanha nas minhas análises no meu canal, no meu Instagram, inclusive, se você não me segue lá, eu deixo um convite aqui, segue lá, é @monetize seu dinheiro underline. Lá eu posto insights interessantes, eu tenho certeza que vai acrescentar muito aí na análise do dia a dia de vocês. Aproveitando também, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações, vocês vão me ajudar demais, o canal está começando agora, o canal é novo, mas eu tenho certeza que o canal vai crescer demais porque eu trago um conteúdo de valor, um conteúdo sério para vocês, e eu acredito e tenho certeza que vai ser muito útil para vocês. Eu sou investidor há pelo menos 10 anos, eu invisto no mercado cripto há mais de 5, 6 anos, e eu pude multiplicar o meu capital em pelo menos 5 vezes aí nos últimos anos, simplesmente utilizando estratégias simples, focando no longo prazo, utilizando o pânico e a euforia ao meu favor. Então, eu recomendo fortemente que vocês se inscrevam e acompanhem nossas análises, porque quem acompanhou a análise, quem está acompanhando a análise, sabe que eu havia antecipado que existia essa possibilidade de buscar liquidez abaixo e buscar essa liquidez agora que buscou acima. Eu também tenho dito da importância dessas médias nesse período do 4 horas, por quê? Porque ela, via de regra, ela atua como uma resistência muito forte quando nós estamos abaixo, né? Nota que há alguns meses, né, o Bitcoin, eu lembro nesse Twitter do Trump, que voltou à tona nas guerras comerciais, foi em dia 9 de outubro, o Bitcoin, ele caiu muito forte, ele teve um volume muito forte aqui, o Bitcoin estava sendo negociado ali acima dos 120 mil dólares e ele caiu de uma maneira muito rápida aqui para os 100 mil dólares. E desde então, isso foi em outubro, o Bitcoin não consegue ultrapassar essas regiões, foram várias tentativas frustradas, até conseguiu aqui formar um pivô, romper um topo que havia feito, né? Formou um pivô de alta acima dessas médias de 200, mas não conseguiu dar continuidade e devolveu toda a movimento de alta e é onde estamos até esse momento, estamos abaixo dessas médias. Então eu já havia dito que era altamente improvável
né? Altamente improvável. Ninguém crava possibilidade, ninguém crava a certeza aqui, eu não cravo certeza aqui, eu cravo probabilidades, possibilidades, estatisticamente falando. Eu falei que era altamente improvável não romper, ele romper essa região de 70 mil dólares de uma vez, por conta dessas médias nesse período que tem efetuado uma pressão baixista em relação ao preço. Basicamente, nessas médias é onde os ursos entram, shortando o mercado com força, empurrando o mercado para baixo. E é exatamente o que aconteceu. Nós estávamos nesse canal de baixa, né, que rompe para cima, teve esse falso rompimento, né, buscou as médias nesse período e acabou devolvendo aí boa parte, está devolvendo boa parte das altas de ontem. Precisamos ainda acompanhar o decorrer do dia. Afinal, o movimento de ontem foi validado com os indicadores de sentimento. Eu vou mostrar na próxima parte do vídeo. Mas de qualquer forma, o Bitcoin vai encontrar muita dificuldade nessas regiões aqui de 70 até 72 mil dólares, que é essas médias aqui, que elas vão exercer a força baixista, né, quanto em relação ao ativo. Porém, o mais importante nesse curto prazo é que o Bitcoin consiga se manter acima dessas médias de 200 do 1 hora. Eu já disse da importância do rompimento dessa média, tanto do 1 hora como do 4 horas, o Bitcoin conseguindo romper essas regiões, ele rompeu, veio retestar e rompeu o topo anterior, que era aqui nos 68 mil dólares. Ele fez um pivô de alta, então, acima dessas médias de 200 período do 1 hora. Então, é extremamente importante, é imprescindível que o Bitcoin não perca essas médias aqui, ó, dos 60, agora, que está até os 66 mil dólares, mas, mais precisamente, o Bitcoin seria muito ruim se o Bitcoin perdesse essas regiões já aqui, ó, que eu tracei, que seria próximo aqui dos 65 mil dólares. O Bitcoin começar a fechar velas no 1 hora abaixo de 65, aumenta exponencialmente a chance do Bitcoin vir aqui buscar novamente os 63, ou quem sabe vir buscar a base desse canal, dessa cunha, né? Cunha megafone de baixa, que tem a maior probabilidade de romper para cima. Então, se o Bitcoin perder esses fundos aqui, ele entra numa probabilidade muito grande de buscar esse 63, ou quem sabe até a base desse canal aqui, que basicamente entraria já em confluência muito próxima ali do fundo, né, do 60K. Então, precisamos estar acompanhando isso. De modo geral, é muito comum em movimentos de altos como tivemos ontem, né, algumas pessoas começarem a cogitar onde que se encerraria esse bear market que estamos vivendo. Primeiro ponto, o 4 horas é muito importante que o Bitcoin consiga se manter acima, né? Mas, ao meu ver, um insight mais forte mesmo para acreditar que o movimento de alta vai ser estabelecido é um rompimento das médias de 200 período aqui do diário, né? Essas médias de 200 período do diário, via de regra, elas atuam com um suporte muito grande quando estão acima e uma resistência muito forte também como estamos abaixo. Aconteceu praticamente em quase todos os ciclos, acho que foram todos os ciclos. Aqui, se eu for olhar aqui vai ficar muito grande, mas eu já fiz essa análise e realmente a importância dessas médias nesse período, né? No último ciclo aqui de 2022, quando o Bitcoin entrou de fato no bear market, né, em 2021, ele perdeu, no final do ano ele perdeu essas médias nesse período, né? Ele voltou aqui, só que não formou um topo, ele não formou um pivô de baixa, abaixo das médias 200. Então ele veio aqui, fez um falso rompimento e voltou para as regiões acima, onde fez o topo histórico. Nesse último movimento, que foi já em janeiro de 2022, né, ele veio aqui, ele começou a perder, ele retestou novamente as médias e aqui de fato ele perdeu. Aqui de fato ele perdeu os fundos aqui, que era aqui perto dos 33 mil dólares. E aí, quando ele perde esse movimento, ele faz esse pivô de baixa aqui, a queda é muito mais violenta, né? Então, teve quedas muito fortes após a confirmação. Ele voltou aqui, retestou e perdeu muito forte. Então, do mesmo jeito que quando ele perde, as quedas são significativas, que é o que aconteceu, quando ele rompe também, basicamente, as altas são significativas. Então, o movimento mais importante para antecipar a mudança de uma tendência mais macro seria um rompimento dessas médias nesse período do diário, né? Eu acredito que essas médias elas vão continuar assim nesse teor baixista aqui, vão entrar em confluência, inclusive, com esse gap do CME que eu deixei marcado aqui, que é entre os 78, entre os 80 a 85, foi onde o Bitcoin caiu muito rápido e deixou esse gap aberto. É muito provável que o Bitcoin venha fechar esse gap nos próximos semanas, nos próximos meses, eu acredito, nos próximos dias, antes de fato de quem sabe perder os fundos dos 60K mesmo, ou formar um pivô de alta acima das médias nesse período e voltar para um bull market saudável. Então, isso que seria interessante, isso que seria importante para o ativo voltar a uma tendência mais significativa, um pivô de alta acima dessas médias nesse período do diário. Porém, precisamos que seja algo gradativo. Primeiro, precisamos romper essas regiões das médias nesse período de 4 horas, né, e se estabelecer acima dessas de 1 hora já que estamos, e aí depois poder começar a acreditar nesse movimento, encontrar força para romper essas regiões, que não vai ser fácil, porque, via de regra, essas médias nesse período do diário atua com uma resistência muito forte. E isso já traria um insight importante para acreditar que a alta voltou, né, que estamos em um bull market. Mas, para configurar o market categoricamente,
ao meu ver, precisaria de uma reversão de toda essa queda. E uma reversão de toda essa queda é somente um pivô. Quando eu traço uma Fibonacci desde o topo, seria somente um pivô acima de 100 mil dólares, 101 mil dólares, um pivô de alta acima dessas regiões aqui. Poderia sim, aí de fato configura toda a reversão dessa queda, ele anula toda essa queda e nós entramos em uma nova tendência de alta. Lembrando que quando o ativo chegar nessas regiões onde está próximo desse pivô, ele vai estar formando algo semelhante como um ombro, cabeça e ombro, que é um padrão de reversão forte aí de tendência de alta ou de baixa, né? Então, o Bitcoin vai chegar nessas regiões aqui dos 100 mil dólares, vai encontrar uma resistência muito forte, ou seja, tem muita coisa ainda para estar acontecendo, tem muita água para rolar, porém, esse é o caminho que precisamos percorrer. Legal? Vamos dar continuidade aqui, eu quero dar uma acelerada no vídeo, porque eu pretendo fazer um vídeo o mais rápido possível e já está demorando um pouco. Vamos lá, vamos ver se o meu computador ajuda. Com PC Gamer, que eu paguei mais de 8 mil reais travando. Difícil entender, né? Voltamos, vamos lá. O movimento de ontem foi um movimento validado, ao meu ver, teve uma boa entrada de Open Interest, o preço subiu com o Open Interest subindo também, então isso é bem positivo para a retomada do preço. Agora nós estamos tendo queda do preço, também estamos tendo a queda de Open Interest. Tivemos queda nos longs e short, uma queda muito forte, o Bitcoin estava sendo negociado com praticamente 1,6 long para cada short, quando o ativo caiu teve muita gente shortando também, então isso acaba ajudando o ativo. Nós ficamos praticamente um long para cada short, isso praticamente no movimento de alta, então isso foi positivo. Embora hoje está voltando um pouco, está subindo um pouco novamente, eu ainda vejo a melhora significativa nos indicadores de sentimento. Então, de modo geral, os indicadores de sentimento de ontem confirmou o movimento da alta. Nós tivemos esse aumento, não foi um Open Interest muito significativo, mas já é algo importante. Nós tivemos aí praticamente 8, 9% de Open Interest naquele movimento de alta que tivemos. Tá difícil hoje. Vamos lá, dando continuidade. Vamos ver se meu computador me ajuda dessa vez. Os indicadores daqui do TRDR, esse é o indicador que eu mais acompanho, que eu gosto muito, ele mostra basicamente as ordens executadas a mercado até 1K. Todo esse movimento de alta que tivemos ontem não foi alinhado com as sardinhas comprando, basicamente, elas estão vendendo, né? E já tem alguns dias que elas começaram a vender as suas posições. Quando o ativo basicamente chegou nos fundos aqui, nos últimos fundos, perto dos 62 mil dólares, elas começaram a vender no pânico, né? Então, basicamente, para eu ficar confiante em um movimento de alta, eu preciso ver as sardinhas abrindo mão das suas posições, né? Ou um movimento de queda que o preço venha a corrigir, eu preciso ver as sardinhas, essas ordens até 1K sendo executadas vendendo. Basicamente, quando elas estão comprando, como foi aqui, o preço tende a ir na força contrária a elas, né? Elas estão acreditando que estão buscando um fundo e o preço continua caindo muito forte, continua liquidando elas, continua exercendo a força vendedora das grandes instituições, né, das baleias. Basicamente, as sardinhas acabam servindo como liquidez, né? Quando eu olho aqui no tempo gráfico mais amplo, se eu olhar aqui nos 6 horas, fica mais claro. Nota que quando o ativo chegou em um padrão, chegou bem nos níveis históricos aqui, né? O Bitcoin chegou nas regiões dos 126 mil dólares. Nota que elas voltaram a comprar muito forte e o preço praticamente só caiu. Basicamente, elas compraram um topo e compraram todo esse movimento de queda, vieram comprando e o preço caindo. Então, o que acontece agora? Às vezes o preço ele até começa a subir novamente e o que acontece? Elas começam a vender para sair no 0 a 0, ou muitas das vezes sendo liquidada no movimento de short squeeze. Então, o preço volta a subir e elas começam a abrir mão das suas posições, vendendo, umas realizando lucro, realizando prejuízo, outras sendo de fato liquidadas em um short squeeze e outras saindo no 0 a 0. E isso sim traz liquidez ao mercado, traz força ao mercado para continuar a alta. Basicamente, o que seria muito ruim é se nós voltar a ver o preço cair, testar as regiões de 60 mil dólares e elas voltar a comprar, como aconteceu aqui, ó, elas comprando forte. Nota que o preço não consegue segurar o suporte, continua caindo enquanto elas estão comprando, basicamente. E aqui nesse movimento, que parecia uma exaustão, que elas pararam de comprar forte como comprou aqui, o preço começa a lateralizar e começa a encontrar força para o movimento de retomada. Então esse é o gráfico que eu estou acompanhando do TRDR, os indicadores, é a minha leitura que eu tenho em relação às sardinhas, né? Dando continuidade, o mapa de liquidação do CoinGlass, eu vejo muita liquidez acima, como eu já tenho trazido aqui, vejo muito mais liquidez acima do que abaixo, então eu continuo acreditando no movimento short squeeze, que venha buscar essas liquidez acima, e como eu já trouxe na parte do price action, o Bitcoin pode voltar até os 100 mil dólares normalmente, e não reverteria de fato a tendência num tempo gráfico significativo, né, que no caso seria ali o semanal, embora o diário
estaria acima de médias importantes do diário, como eu disse, ainda assim não teria feito a reversão ali no mensal, né? Não teria revertido toda essa tendência de queda forte. Então ele pode muito bem voltar aqui para fazer simplesmente um pullback para trazer mais quedas. Então eu acredito que é bem provável que ele venha buscar liquidez em regiões mais acima, que existe muito mais liquidez acima, como eu vejo aqui, como abaixo, né? Embora aqui no tempo gráfico, aqui é o de 3 meses, né? No tempo gráfico de 6 meses, fica até, eu gosto de usar os 6 meses, que você exclui bastante ruído, nota que é muito mais interessante, tem muito mais interesse para o preço voltar ó, até a casa dos 98 mil dólares. Teria quase meio bilhão de liquidação aqui, somente nessa região, e aqui abaixo praticamente não tem nada. Então existe um interesse muito grande aqui e, obviamente, no topo histórico. Quando eu pego um tempo gráfico mensal, eu já tenho sim alguma coisa próximo ali dos 60 mil dólares, mas não é algo tão significativo como acima. Aqui eu tenho praticamente 6 milhões, não é algo assim que chame tanto atenção quanto esses que eu mostrei em regiões acima. Noto que aqui já tem muito mais. Aqui tem, na verdade, são 110 milhões, 111 milhões. Só que aqui acima eu tenho muito mais, né? Nítido que aqui, quando você olha na lateral aqui, mostra a divergência e aqui você consegue olhar a diferença de liquidez abaixo como liquidez acima. Então, se o Bitcoin voltasse somente essas regiões dos 80 mil dólares aqui, já traria uma liquidez significativa para o mercado. E tem essa região que eu já trouxe também para vocês aqui, falando do gap do CME, tem um vácuo muito grande aqui, que se o Bitcoin atingir as regiões dos 80 mil dólares, ele pode atingir regiões acima de uma maneira muito rápida, porque tem esse gap aqui que ficou aberto, basicamente essas regiões que não houve uma negociação, que o preço caiu muito rápido. Quando o preço volta para essas regiões, a probabilidade de ele romper essas regiões muito rápida, também subir muito rápido, é muito grande. Então eu vejo uma probabilidade muito grande se o Bitcoin encontrar força e chegar aqui nos 80k, ele pode surpreender muita gente e vir buscar, quem sabe, os 90 mil dólares de uma maneira bem rápida, né? No mínimo ali, pelo menos os 85 mil dólares. Tá? Então, para concluir, analisando o sentimento, eu ainda vejo o mercado em pânico, né? Nós estamos ainda em níveis aqui bem extremos de medo, estamos no nível abaixo aqui em 14, em extremo medo. Alguns meses nós estamos em extremo medo, atingimos já níveis históricos, ficou acho que na escala ali 6 de medo, então estamos em níveis extremos, regiões importantes, regiões ótimas para estar se expondo ao mercado para quem foca no longo prazo. E para finalizar, quando eu olho o Polymarket, aqui a gente consegue ver estampado o medo que as pessoas estão vivendo diante desse cenário macroeconômico, né? Quando eu olho as probabilidades, né, no que as pessoas estão acreditando em relação ao possível cessar-fogo, basicamente, a maioria das pessoas acredita que essa guerra, no mínimo, durará o março inteiro, né? Eu tenho 45% das pessoas que acredita que não acontecerá um cessar-fogo em março. 31 de maio seria onde a grande maioria das pessoas, até 31 de maio, onde a grande maioria das pessoas acredita que, de fato, eles vão encontrar um possível cessar-fogo. Então, nota que as pessoas já estão muito pessimistas para os próximos dias. Ó, o regime iraniano cairá até 30 de junho, só 36% das pessoas acredita nessa probabilidade. Né? E quando eu olho a taxa, em relação à taxa de juros também, a grande maioria das pessoas acredita que não haverá corte até a metade do ano. E esses indicadores, ao meu ver, eles são muito contraintuitivos. Eu sempre trago essa visão, na minha visão. Quanto mais negativo está, melhor. Por quê? Se já está negativo, o Bitcoin está conseguindo se manter em regiões importantes, teve valorizações significativas ontem, e ainda assim o ativo está conseguindo se segurar nessas regiões, mostra que o Bitcoin, em um movimento de euforia, pode se valorizar muito mais do que outros ativos, como aconteceu nesse movimento de ontem. Eu já tinha trazido aqui há alguns dias esse gráfico do Bitcoin no par com a Nasdaq. Né? Bitcoin no par com a Nasdaq, ele já está totalmente descontado, né? Ele está desvalorizado em relação à Nasdaq. Quando eu olho em tempos gráficos semanais aqui para ficar mais claro, ele está em regiões que historicamente foi onde o Bitcoin conseguiu encontrar força para retomar. Não à toa que ontem o Bitcoin se valorizou bem mais do que a Nasdaq, ontem ele teve uma valorização maior do que a Nasdaq por conta até mesmo disso. Ele está em níveis aqui extremos de sobrevenda, inclusive do semanal. Quando eu olho aqui o RSI, ele está em níveis históricos de sobrevenda. Deixa eu fechar uma média para ficar mais fácil. Ele já está em níveis históricos aqui, ó, de sobrevenda. Ele está em regiões que nunca esteve antes, está totalmente sobrevendido, né? Está desvalorizado diante da Nasdaq. Então, existe uma boa probabilidade de ele encontrar um suporte nessa região e qualquer movimento de valorização do Bitcoin diante da Nasdaq pode trazer 22% a mais de valorização do Bitcoin do que a própria Nasdaq. Então, de repente, a Nasdaq não precisa de ter uma valorização muito significativa para o Bitcoin encontrar força e voltar a subir, né? Conforme nós podemos observar
nesse gráfico. A mesma correlação eu consigo encontrar no Bitcoin com o ouro, ele está totalmente sobrevalorizado o ouro em relação ao Bitcoin. Então é totalmente normal que esse RSI ele precisa ser estriado, ele precisa de uma correção do ativo diante do Bitcoin para ele, quem sabe, voltar a subir ou realmente voltar à sua tendência prioritária que foi de baixa, né? Basicamente o ouro ele tem se desvalorizado diante do Bitcoin no longo da história. Então, qualquer movimento, quem sabe de um reteste, né, dessas médias aqui de 200 período do ouro, por exemplo, já poderia trazer uma valorização do Bitcoin diante do ouro a mais de pelo menos 28% a mais do que o ouro. Né? Essas médias nesse período aqui, ó, elas nunca foram ultrapassadas, elas estão ultrapassando agora. Então, na maioria das vezes que eles conseguem romper essas regiões, que o ativo consegue romper regiões importantes assim, no mínimo, ele encontra um reteste, ele vem retestar essas regiões abaixo. E eu acho altamente provável. Eu também encontro essa mesma correlação com a prata, está bem semelhante também, ó, ele está rompendo essas regiões. Seria totalmente normal se ele voltasse aqui para fazer um reteste. O RSI também provavelmente está sobrevalorizado, né, em relação está sobrecomprado em relação ao Bitcoin, né? A prata está até corrigindo um pouco mais. Nota que já tem uma divergência aqui, ó, o RSI devolvendo e a prata ainda está um pouco mais, o gráfico ainda está mais esticado e o RSI já está apresentando uma exaustão. Então, ao meu ver, nas próximas semanas, nos próximos meses, eu acho altamente provável que o Bitcoin venha a ter uma performance melhor, maior que esses ativos, porque obviamente ele também corrigiu muito mais, ele caiu muito mais. Eu tenho trazido isso já há alguns dias aqui no canal. Ontem aconteceu isso, ontem pode ter sido só o início. Em um cenário de otimismo, se o S&P ou a Nasdaq voltar a subir, o Bitcoin, da mesma forma, pode se valorizar muito mais se você alinhar esses indicadores, esses gráficos que eu acabei de mostrar para vocês, a correlação. Nota-se que existe uma desvalorização, está muito descontado um ativo do outro, então seria totalmente normal se o Bitcoin tivesse esse movimento de explosão maior do que os outros ativos. Legal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Se vocês ficaram até aqui, eu agradeço muito. Deixa nos comentários aqui as suas dúvidas, as suas críticas, sugestões e deixa o like que vai me ajudar demais. Eu vou ficar muito contente, muito satisfeito aí em poder ter vocês aqui como seguidor no meu canal, seguidor das minhas redes sociais, e eu trago um conteúdo de valor, eu tenho certeza que vai acrescentar muito aí na análise diária de vocês, legal? Então a gente se vê numa próxima análise.